Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto mais uma vez. Então, nós paramos ontem no último vídeo, né, que eu gravei, nós paramos na parte de configuração de segurança, na qual nós configuramos aqui um password encoder, né, criamos um BIM para o password encoder. Então, no user service impl, nós estamos utilizando este password encoder que retorna lá do Spring BIM para fazer a criptografia do nosso password, né? Então, antes de eu continuar, eu só vou aumentar a resolução da tela aqui para ficar melhor visualização para vocês aí que estão assistindo o vídeo. Beleza? Ok. Perfeito, agora já ficou melhor. Então, como eu falei antes, nós configuramos um BIM para o Spring nos entregar sempre que a gente precisar de um password encoder, ou seja, um codificador de password, né, um criador de hash, ele vai utilizar uma instância do Bcrypt Password Encoder, que também faz parte do nosso Spring Security, certo? E no User Service Impl, então, após a gente fazer as devidas validações no cadastro do usuário, ele faz a codificação do password, perfeito? Depois nós também fizemos a configuração do security para permitir CSRF, né, requisições externas, né? Também configuramos a questão da sessão, né, para ser uma sessão stateless, né? Não manter sessões ativas, mas sim ser stateless, conexões stateless. E configuramos que todos os nossos requisições, todos os nossos requests que partirem para o endpoint /auth alguma coisa, ele vai permitir. E o restante, nRequest, nós vamos solicitar que seja autenticado. Ou seja, nós podemos fazer o nosso autocadastro aqui, através do /auth /signup, como nós já fizemos, mas se nós tentarmos passar sem autenticação aqui, fazer um get na parte dos artistas, por exemplo, ele vai dar o erro de unautorized, perfeito? Agora nós precisamos configurar, nós já fizemos o autocadastro de um usuário, está aqui, né? Nós criamos aqui dois usuários Luciano.ferreto, 2 e 3, vamos remover esses caras, eu vou remover eles, né? Só para nós fazer mais um teste. Removi todos no nosso banco de dados e vou fazer um autocadastro aqui com Luciano Rodrigo Ferreto, tirar esse número 3, usuário Luciano.ferreto e a senha teste 123 com o T maiúsculo, né? Então, se vocês olharem aqui, não tem nenhuma autorização, tem só o nosso corpo da requisição. Vou dar um send aqui. Se tudo der certo, ele dá o retorno 201 created, e lá no nosso banco de dados, ele tem que ter criado o nosso registro, está aqui ele, e no password ele tem que estar criptografado, né? Não pode estar o teste 123. Então, está criado o nosso usuário sim. Agora, aqui na nossa requisição, a gente vai botar um authorization aqui. A ideia é o quê? Como nós ainda deixamos a configuração HTTP Basic, ou seja, autenticação básica, seria nós utilizar aqui toda a requisição, a gente passar um usuário e senha. Aqui, é claro, não vai funcionar ainda. Deixa eu só botar aqui, luciano.ferreto, botar a senha lá que eu tinha teste 123. Ele ainda não vai funcionar, porque a gente ainda não configurou para ele ir no banco de dados e buscar esse usuário, certo? Então, é o que nós vamos fazer nessa próxima parte. Para fazer isso, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que, de alguma maneira, dizer que essa entidade user entry vai ser a entidade responsável pelas informações do nosso usuário. Para isso, a gente só manda essa entidade implementar uma interface user details. Então, vou dar Ctrl espaço, vocês vão ver aqui, ó, user details, lá do Spring Security, né? Então, ele diz aqui, ó, prover informações do usuário, né? Do core user, né? Informações básicas do usuário. Então, aqui eu vou botar o user details, ele vai me pedir para mim implementar alguns métodos, que são o que ele vai utilizar. Vou dar o ODD implementar. Ele tem a questão de lista de coleções, se você quiser utilizar a lista de coleções. Ele vem informação se a conta não está expirada. Então, nós vamos dar tudo return true aqui. Se a conta não está bloqueada, return true. A credencial não está expirada, return true. E, por último, se a conta está habilitada. Então, return true. Se nós tivéssemos esses campos no banco de dados, aí nós iria retornar lá do banco de dados, certo? Então, ele já está aqui prontinho. Vou dar um Ctrl S.
A partir de agora, ele já está relacionando isso daí. Bom, antes disso também, não é só isso, né? Nós temos que, além de dizer que essa entidade vai ser o use details, nós temos que configurar uma service que vai servir para ele utilizar como base para buscar os dados. Nós já criamos aqui, na outra vez que nós estávamos fazendo uma configuração de validação lá para o user, no nosso user repository, nós já criamos um método chamado find by username, consequentemente vai buscar o objeto usuário pelo username, né? Então aqui no user service imp agora, nós apenas dissemos que essa entidade vai ser o nosso user details, o user entry vai ser o nosso user details, e o nosso user service, desculpa, o user service imp será o nosso user details service. Né? Então, aqui no lugar, além dessa classe implementar o user service, que é a nossa interface, ele vai implementar também, eu vou dar um vírgula aqui, user details service, também lá do Spring Security. E ele vai pedir para nós implementar um método que ele vai utilizar durante a autenticação, que é o método load user by username. Aqui é barbado. Aqui basta a gente fazer, buscar lá no banco de dados. Então a gente pega aqui, a gente vai ter um user, pode ser var, né? User, igual o quê? Nosso repositório. E agora a gente faz, ó, eu tô vendo que ele vai receber o username por string, então a gente vai fazer um find by username, que nós já deixamos pronto. E aqui já dá para nós tratar. Se caso, lembra que esse método ele vai retornar o quê? Ele vai retornar um option. Então, existe um método lá do option, que é o quê? .or else true. Se acontecer um erro, nós já tratamos aqui. Só para não precisar fazer um if, né? É mais rápido, mais prático. Então, a gente pega aqui, e daí se acontecer um erro, a gente vai executar o quê? New user name not found. E daí a gente pode botar aqui, ó, usuário não encontrado com este username, por exemplo, certo? Se caso der certo, a gente retorna esse nosso user aqui, nossa entidade, beleza? A princípio é só fazer isso, pessoal, ele já vai estar funcionando. Vamos fazer um teste, né? Então vamos lá, pode ver que agora ele mudou as configurações aqui, ele não gera mais uma senha aleatória, e ele diz aqui que tem as questões de configuração lá do Authentication Manager, né, e tal, tem toda uma configuração ali, certo? Então agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste. Aqui, se eu não passar nenhuma autenticação, vou botar aqui ó, no auth e tratar o down send, ele vai dar um unautorized. Agora, eu vou tentar autenticar via básico. Por quê? Porque lá na minha configuração, lá no meu config security, na minha classe config security, ainda está marcado como autenticação básica. Depois nós vamos mudar. Agora, eu vou passar o usuário Luciano, teste 1, 2, 3. Vou dar um send. Ó, retornou. E para a gente ter certeza, nós vamos ver aqui que além dele fazer o get no artista, a gente vai ver que ele fez um get no user, ou seja, um select, né, na tabela user, antes de qualquer coisa. Por quê? Porque ele vai verificar lá no banco de dados se existe esse usuário. Se nós tentarmos acessar com outro usuário, botar um número 2 aqui no lado, ele vai dar erro dizendo que não conseguiu autenticar. Né? Vai dar erro ali dizendo que não conseguiu autenticar, vai dar um unautorized. Se eu botar o usuário existente, mas a senha é diferente, 1, 2, 3, 2, também vai dar um unautorized. Ele só vai permitir quando ele bater com o que está lá no nosso banco de dados, beleza? Então, esse vídeo é bem curto, mas é bem simples. Então, primeira coisa, quando nós ativamos nós colocamos, no último vídeo a gente colocou a dependência do Spring Start Security. Nós só configuramos um embim para retornar um password encoder. No User Service Impl, então, a gente codifica esse password antes de salvar no banco de dados. Nossa configuração de segurança é simples, nós só desabilitamos CSRF, definimos que é uma conexão stateless, né? E definimos as rotas que são autenticadas e aquelas que não são. Para definir que nós vamos utilizar o nosso username, esse que está na nossa entidade, a gente só implementa o user details em cima do user entry e no user service imp a gente implementa o user details service. Ele já faz toda essa configuração para nós, ele já busca, ele já faz tudo certinho. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo bem simples, bem curto.
é justamente para fazer a autenticação. Nosso sistema já está com uma proteção, já está a segurança, nós vamos só melhorar ele, ao invés de fazer a autenticação básica, nós vamos começar a utilizar a autenticação via token, beleza? Bom, no próximo vídeo eu falo um pouquinho mais sobre isso. Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo.